Olá, uma feliz sexta-feira para você. Bom dia aos meus queridos ouvintes desta manhã. E hoje, 24 de janeiro, sexta-feira. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada pela tua presença, pela tua misericórdia que já se renovou sobre as nossas vidas, conforme a tua palavra diz, que a cada amanhecer, a cada novo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Assim aconteceu com a minha vida e com a tua vida. Então agradeça ao Senhor, agradeça por este dia, por esta tarde, por esta noite, por este momento em que você pode parar e ouvir uma palavra, uma mensagem, para se lembrar do nosso Deus, para se lembrar de suas promessas, daquilo que Ele nos prometeu através de sua palavra. Quero falar hoje com vocês sobre Jesus escolheu você. Talvez você já tenha se questionado se Deus realmente o escolheu e o que Ele viu em você para tê-lo elegido. Isso pode acontecer porque sabemos de nossos erros, nossas falhas e nossas limitações, e por isso duvidamos do fato de estarmos entre os eleitos do Senhor. Você pode até pensar isso por ter clareza sobre os seus pecados, mas a Bíblia diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Marcos 3, verso 13. O texto diz que foi a vontade do Messias que determinou seu chamado, ou seja, não sei o que ele enxergou nos discípulos, assim como eu não sei o que ele viu em mim e em você, mas o fato é que ele escolheu e quem quis, porque quis. Se estamos em Cristo, quando o Pai olha para nós, não enxergamos nossos pecados nem nossas imperfeições e falhas, mas vê o sangue de Jesus e o sacrifício dele na cruz do Calvário. O Pai está de braços abertos para recebê-lo e quando você atender ao seu chamado, ele o levará a lugares onde você jamais imaginou chegar e o usará de uma forma sobrenatural. Prepare-se, porque por meio da sua vida, muitas pessoas podem ser alcançadas. E a frase de hoje, ela diz assim: ninguém poderá derrotar aquele que foi escolhido para vencer. Queridos, eu quero muito, o maior desejo do meu coração, além de compartilhar da palavra do Senhor, além de testemunhar quem é Cristo, né, através da minha vida e da palavra dele, o que eu mais quero é que você tenha essa certeza: Jesus te escolheu. Escolheu como, Polly? Se minha vida é a mesma coisa, se eu não mudo, se tá tudo uma droga, sei lá o que, sabe? Jesus, ele te escolheu, queridos. Primeira coisa para você ter certeza é estar aqui, é permanecer aqui, para os que permanecem já há um bom tempo. É você ter chegado a esse lugar. Porque se hoje é a tua primeira vez aqui, eu quero te dizer, hoje o Senhor marcou esse encontro. Se você já nos acompanha, então você sabe que cada dia é um novo encontro, porque é uma nova palavra, é uma nova esperança, é uma nova fé, porque o Senhor, ele faz isso, ele renova, ele transforma. Eu digo isso porque eu vivo isso. Cada mensagem é uma, sabe, para mim é uma nova oportunidade. Todos os dias, quando eu acordo, que eu, antes de me levantar, antes de fechar, de abrir os meus olhos, e eu oro ainda na cama, eu tenho o meu momento de meditar na cama, de parar tudo e fechar os meus olhos e só pensar em Deus e eu começo a conversar e eu me conecto e às vezes eu não falo nada, não penso nada, mas eu fico ali só naquela lembrança, e no pensamento com o Senhor, lembrando de algumas das promessas, disciplinando minha carne, minha mente,
dizendo dizendo para mim mesmo e para minha carne quem é o dono dela, quem é que rege as coisas, para quem que eu vivo, para quem que eu estou vivendo e servindo. Então, enfim, eu tenho esse meu momento e eu me lembro, e uma das coisas que eu sei que isso mudou a minha vida ao fazer isso é justamente essa certeza. Eu não preciso me convencer, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso que alguém, que um grande pastor, uma grande pastora, um grande influenciador cristão venha me dizer isso, ou me faça crer, sabe, nisso, nessa verdade de que Jesus me escolheu. Eu sei porque eu creio em sua palavra, eu creio no que eu leio. O que eu leio aqui, eu creio piamente e digo a vocês uma coisa, crer não é a gente testificar, sabe? Não é isso. Eu passei por uma experiência esses dias tão comum, tão simples, mas foi algo que foi Deus que fez. E quando chegamos de viagem, antes de viajar, para compartilhar com os irmãos da bênção, assim, da bênção não, desse pequeno testemunho, mas que para mim, tudo que Deus faz é glorioso, é gratificante, então eu quero testemunhar para você. E tudo que Deus faz tem um propósito. E antes de viajar, estava viajando com meus pais, passando uns dias na roça, no sítio, e antes disso, eu já tinha feito compras para casa, né? Mercado, o básico. O básico, assim, do básico eu já tinha de tudo. De café, arroz, essas coisas, eu já tinha de tudo. A única coisa que eu não tinha era verdura, porque é algo que você não compra para deixar em casa, né? Porque perde. É algo perecível. Então, eu deixei para comprar quando eu voltasse. Então, eu sabia que de verdura não tinha nada, mas que a minha despensa, graças a Deus, estava completa ali. Tinha coisas que dava para eu manter pelos próximos dias. E no outro dia que eu cheguei de viagem, eu cheguei de tardezinha, fui arrumar o carro, arrumar as coisas, beleza. Quando eu cheguei ao desarrumar as coisas, eu percebi que o meu pai, ele deixou em cima da minha pia uma sacolinha com 1 quilo de açúcar. E eu fiz assim, meu pai esqueceu isso aqui. Ou ele quis me dar mesmo, porque às vezes ele sempre me dá algumas coisas e tal. Já é normal ele, né? Comprei aqui, comprei pra mim e pra você, um exemplo. E eu guardei aquele quilo de açúcar no dia anterior, né? No dia que eu cheguei, que eu arrumei as sacolas. E no outro dia que eu fui fazer o café, fiz o café naquela noite e tinha ainda café, tinha ainda o açúcar na mesa, que a gente põe o açúcar depois, enfim. Mas no outro dia que eu fui repor esse açúcar que tinha acabado da vasilhinha, quando eu olhei a vasilha do açúcar, não tinha açúcar. E aí, quando eu fui para a despensa para pegar o açúcar, o único açúcar que tinha era o açúcar que meu pai tinha deixado. Eu não tinha conversado com ele, eu não sabia, nem eu sabia que eu não tinha açúcar, porque nós passamos quase 20 dias fora. Então, ele não olhou minha despensa, sabe? Ele não viu o que estava faltando. Ele deixou a sacolinha e por algum motivo saiu. Então, assim, quando eu olhei aquilo que eu vi, eu falei assim, meu Deus, o que eu não tinha, Deus moveu alguém para deixar aqui aquilo que eu não tinha. Isso não é coincidência, queridos. Isso é cuidado de Deus. Isso é resposta de escolhas. Quando você escolhe o Senhor, olha, Ele já te escolheu. Para cada um de nós, para você que me ouve, Ele tem um plano, Ele tem um projeto para a tua vida. Dentro da tua história, eu já falei aqui sobre isso, que cada um de nós temos um plano traçado por Deus dentro da nossa realidade. Em alguns ele vai trabalhar, ele vai fazer o propósito dele no próprio trabalho, na própria profissão. Outros ele vai retirar da profissão, ele vai usar de uma outra forma. Alguns ele usa na arte, outros ele usa na profissão, quer seja de construir, de edificar, de cuidar de pessoas, de ensinar, não importa. O importante é você fazer esse caminho de autoconhecimento que nós tanto falamos aqui, que é o se conhecer, olhar para você, ver quem você é, ver a tua história, ver a mão de Deus através disso e dizer assim, olha, Deus, Ele trabalha na minha vida dessa forma.
Ele vai agindo assim, ele põe situações dessa forma para que eu possa enxergar, para que eu possa ver, para que eu melhore esse meu lado, para que eu deixe de ser assim. Nós precisamos ter esse olhar, queridos, de entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor é parte do plano de Deus, por Ele ter nos escolhido. Para quê? Para testemunhar a sua palavra. Esse texto de Marcos, capítulo 3, o verso 13, ele é muito interessante. Eu já li o livro de Marcos e eu nunca tinha tentado que no momento que Jesus chama os discípulos, existe essa expressão, chamou os que ele quis. Porque muitas vezes nós achamos que Deus, ele tem, não é que ele tem os seus preferidos, queridos, mas Deus, ele se revela de diferentes formas. E é claro que se eu me dedico, se eu renuncio, se eu pago o preço, se eu faço a minha parte, Deus vai se revelar para mim de uma forma diferente do que para aquela pessoa que não faz nada. Deus, ele tem o poder de ele fazer o que ele quiser, dele alcançar uma vida, transformar, sem até essa pessoa não querer. Mas ele prefere que eu e você também o escolhemos. Também tenhamos esse sentimento no nosso coração, essa certeza de que você não caminha no mundo à toa, de que você não é um qualquer, que você não é um à toa, um largado, você não é alguém sem dono, você tem um dono, você tem um pai, você tem um Deus. Eu quero muito que você se aproprie dessa verdade. Deus, ele é o seu pai, ele é o seu dono, o seu criador. Ele escolheu você. A palavra que nós lemos diz muito claro isso. Jesus subiu ao monte, chamou para si aquele que ele quis. No momento que ele elege os 12. Os discípulos, e nomeou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Por que Jesus chama 12? Por que Jesus os nomeia? Qual é a função dos 12? Testemunhar a palavra de Deus, testemunhar quem é Cristo na terra, continuar a missão de declarar quem é Deus. Você tem essa missão, meu querido. Você e eu temos essa missão. O que eu estou fazendo aqui é parte do que é a minha função, a minha missão. Compartilhar com vocês o que Deus faz, Deus fala comigo e dizer para vocês, olha, é possível Ele falar com você, Ele está com você. Ele escolheu você também, apesar de você achar que você não tem nada de relevante na sua vida, de você achar que Deus não lhe usa, de você achar que você não tem dom suficiente, capacidade suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, limitação, quem põe nas nossas vidas somos nós mesmos. No momento que eu creio e me aposto da palavra, o poder de Deus, ele sai através das nossas vidas. Ele reflete. E aí é Ele que cura, é Ele que transforma a vida, é Ele que faz aquela pessoa ser alcançada. Quando você abre a sua Bíblia, quando você fala a palavra de Deus para alguém, pode ter certeza, não é a sua palavra, é o que está ali, é o poder que existe nela que alcança aquela vida. Todos os comentários que eu recebo, todos os feedbacks que eu recebo de que é uma bênção, falou comigo, a palavra foi boa, é porque não é humano, gente. Eu não tenho esse poder. Tem muita coisa que eu faço, que eu já fiz, que não houve retorno, que não houve feedback. E tudo bem. Um trabalho aqui não é para que as pessoas o tempo todo falem, não. O que tem que acontecer o tempo todo é essa palavra aqui, essa reflexão que faz parte de um versículo, né, que está alinhado a uma mensagem bíblica. Essa palavra, ela precisa ter o poder de alcançar o teu coração, a tua vida. É isso que Deus quer. Então, é por isso que o autor, ele diz assim, olha, ninguém poderá derrotar aquele que foi escolhido para vencer. Se eu sei que eu fui escolhido, eu tomo posse dessa verdade, eu caminho sobre essa verdade, ninguém me derrota. E aí você pode estar dizendo assim, eu gosto sempre de mostrar os dois lados, porque a nossa mente humana, ela é assim, né? A gente tá lendo a palavra de Deus, mas sempre vem
Assim, ninguém pode ser derrotado, mas eu perdi meu emprego, Polly. Meu casamento se desfez, os meus filhos me abandonaram ou saíram, não sei, fugiram, sabe? Ou a morte me alcançou a minha família. Aquilo que eu tanto orei não aconteceu. E quem te falou que só é vencedor quem não tem, quem só tem vitórias? Quem te disse que vencer, que não ser derrotado é simplesmente não passar por derrotas? Vencer, queridos, não é estar na saída da prova ileso, sair das dificuldades ileso. Vencer é não desistir nunca. É mesmo que ferido, mesmo que marcado pela dor de um divórcio, da morte, de uma doença, sabe, de qualquer que seja a tua dor, o teu trauma, a tua luta, o teu luto, você não ter desistido, você não ter deixado de crer que Jesus te escolheu. Isso é ser vencedor, é não desistir. A própria palavra vencedor, ela quer dizer o quê? Aquele que vence dores. Quem venceu uma dor não é porque não passou por ela, é porque passou por ela, passou pela dor, pelo sofrimento, pela prova, mas venceu, ou seja, permaneceu, sabe? Continuou, é isso. Então, você duvida da sua salvação? Então, que tal você hoje, a partir de hoje, se dedicar a estudar mais a palavra de Deus, a tudo que você crê, tudo que você ler acerca da palavra de Deus ou ouvir de versículo, de pregação, de história, tudo que seja alinhado com a palavra? Que tal você dizer no seu coração: Pai, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Senhor, obrigado por ter me escolhido, me ajuda a enxergar isso nos meus piores momentos, nas minhas piores dificuldades, a não desistir, meu Deus, me ajuda. E como o próprio autor, ele diz assim, para finalzinho aqui: prepare-se, porque por meio da sua vida, muitas pessoas podem ser alcançadas. Você não tem noção do quanto de pessoas que olham para a sua vida, que se inspiram por você e que alguns o inimigo coloca para tentar nos destruir, nos desanimar e nos paralisar. Outros Deus coloca, Deus permite para nos fazer avançar e não desistir. Então busque olhar sempre, não para as pessoas ao seu redor, para os exemplos bons que você tem ao seu redor, mas para Jesus, que é o nosso exemplo modelo. Aquele que não desistiu, aquele que perseverou e aquele que tinha certeza de que Deus, o seu Pai, o escolheu para testemunhar a sua palavra aqui na terra. Que você tome posse dessa palavra. Tenha uma excelente sexta-feira, um excelente dia. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.